Fala galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar e hoje é dia de Desafio 120 mais. Então você que tá ligado no Desafio 120 mais, hoje nós vamos resolver questões do País 1 com essa apostila maravilhosa mais uma vez. Hoje é dia, meus queridos, de dinâmica impulsiva, a parte de estudo de quantidade de movimento e impulso, né? Inclusive relacionada a colisões. Então hoje é dia de País 1, meus queridos. Lembra que essa apostila maravilhosa você consegue achar lá, né, no meu site do Física Mais, né, .com/shop, né? Ó, a apostila coloridinha, com essas questões aqui, ó, separadas por conteúdo, aquela apostila que você que tá me seguindo, que você que tá, né, assistindo aí o Desafio 120 mais, conhece, meus queridos. Então, se você tem interesse em comprar essa apostila aí, que tá impressa ou digital, você consegue acessar lá no link. O link tá aí, tá? Na descrição, mas é só lembrar que é www.fisicamais.com/shop, SHOP, beleza? E você vai conseguir acessar lá as apostilas, galerinha. Mas é isso. Tem muita questão para tu treinar. Se você quer ficar top no Paz, pega uma dessa e faz, meus queridos. Você vai ficar animal demais nas questões do Paz, porque eu tô falando aqui de basicamente todas as últimas questões que você, né, pode encontrar aí nas provas, tudo organizadinho por conteúdo. Nós temos provas aí, meus queridos, de 2006 pra cá, é prova pra caceta, mais de 15 anos aí de prova, beleza? Então você vai ficar, sem dúvida alguma, preparado para a prova do Paz, beleza? Então, sem enrolação, vamos fazer questão do Paz? Claro que antes de começar tudo, eu vou pedir para você dar um se inscrever aí no meu canal se você não tá inscrito, e se você gostar do vídeo, na medida que você assistir, curte e compartilha com seus colegas, beleza? Não deixa de me seguir lá no Instagram, tá? E dá uma forcinha, posta aí, né, que você tá assistindo aí, ó, o Física Mais, compartilha, divulga o nosso trabalho, beleza? Para que a gente possa trazer cada dia mais resoluções e mais informação, mais aulas para vocês, beleza? Então vamos lá. Tá na tela, sem enrolação, meus queridos. Ó, País 1, UNB de 2022, já te adianto que dinâmica impulsiva não é um dos conteúdos mais bem quistos pela UNB, mas nos últimos anos caiu, tá? Então caiu em 2022, e se eu for andando aí, ó, nas outras páginas que a gente vai fazer, tem em 2021, caiu em 2020, né? Caiu em 2020, caiu em 2015, né? Aí foi um salto, né? Um salto grande, né? De 2020 para 2015, mas caiu aí, né? Muito recentemente nas últimas provas, então é bom ficar de olho, mas não é o conteúdo mais recorrente não, tá? Se for para focar nos conteúdos, eu focaria mais em cinemática, em dinâmica, em energia, beleza? Principalmente esses tópicos aí. Mas é claro que não deixando de lado a parte de hidrostática, tá? E a parte de dinâmica impulsiva, a parte de estática, enfim, né? Tem outras partes que valem a pena também serem estudadas. Eu coloquei aqui, é claro, né, na capa, alguns dos principais conteúdos, e a gente já trabalhou, inclusive, a parte cinemática, dinâmica, estática e energia, tá? Então, estamos aí em dinâmica impulsiva, beleza? Ela concorre ali, ó, dinâmica impulsiva, hidrostática e a parte de estática, né? Elas concorrem entre si com conteúdos menos frequentes ali na prova, mas é claro, né? Você já sabe, o top 3 aí é cinemática, dinâmica e energia, beleza? Vamos lá? Vamos responder questão, galerinha? Vamos fazer questão. Ó, a figura a seguir ilustra a situação em que a primeira bola de massa M1, 3 kg, se desloca com velocidade v igual a 2 metros por segundo, na direção de uma segunda bola de mesmo tamanho da primeira, perdão, mas de massa M2 igual a 1 kg, que se encontra em repouso antes de ocorrer a colisão. Opa, que beleza! Então quer dizer que uma está parada e outra está em movimento. Tendo como base a situação hipotética apresentada, julgue os itens. Item de número 219 da minha apostila, obviamente, né, galerinha? Na prova do país você não vai ter 219 itens. Ele pergunta o seguinte, aliás, ele afirma, né? Caso a colisão entre as bolas seja elástica, a energia cinética da segunda bola após a colisão será superior a 6,5 joules. Então ele quer saber quanto que vai ser a energia cinética da segunda bola. Garinha, vamos fazer uma continha rápida a título de verificação, se é possível alcançar esses 6,5 joules? Porque assim, vamos pensar aqui.
Vamos pensar no melhor cenário. O melhor cenário é uma bolinha bater na outra e energia cinética se conservar, concorda? A energia cinética de uma bolinha é transferida, por exemplo, para outra. Toda energia cinética é transferida para outra. Vamos considerar a situação em que toda energia é transferida de uma bolinha para outra? Nessa situação, eu vou ter o máximo de energia possível, beleza? A ser atingida nesse sistema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a energia cinética da bolinha 1, para eu saber o quanto que ela conseguiria transferir no máximo para a bolinha 2, tá? Então, eu vou considerar isso só para eu verificar se é possível esse valor de energia, beleza? Então, a gente muitas vezes busca resoluções rápidas quando a gente está fazendo o vestibular, porque a gente não tem tempo para ficar analisando as questões uma por uma com, né, uma precisão gigantesca. Então, vamos tentar caminhos rápidos. E esse seria um bom caminho. Testar, né, a energia cinética da bolinha 1, para saber se seria possível, portanto, né, a bolinha 2 alcançar uma energia superior a 6,5. Ó, energia cinética da 1 é m1v ao quadrado sobre 2, né? Porque a equação da energia cinética é essa aí, vocês já estão acostumados. A massa de m1 ele falou que é 3 quilogramas, a velocidade ele falou que era 2 elevado ao quadrado sobre 2. Então, ficou 3 vezes 4 sobre 2. Você pode simplificar o 4 com 2, fica 2. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, a energia cinética da 1 é 6 joules. Bacana, galerinha? 6 joules é a energia cinética que ela possui. Aí eu te pergunto, galerinha, se a bolinha 1 tem 6 joules de energia cinética, é possível ela transferir 6,5 para outra? Não. Se ela tinha só 6 joules, o máximo que ela pode transferir é 6. É o máximo que ela vai dar conta de transferir. Ela não pode, portanto, transferir 6,5. Portanto, esse item está errado, né? Não se cria energia do nada. Essa energia, após a colisão, ela vem de algum lugar. Ela vem de onde? Da outra bolinha que já estava se movendo. Caso a bolinha 1 transferisse toda a energia, ela transferir no máximo 6. Não teria como, né, aparecer, portanto, 6,5 joules, ok? Professor, e se eu quisesse calcular de maneira precisa? Bom, aí você ia ter que calcular a conservação da quantidade de movimento, para tu poder calcular qual seria a velocidade da 2, tá? Numa situação em que eu tenho uma colisão perfeitamente elástica. Aí, depois que calculasse a velocidade da bolinha 2, tu ia aplicar na equação da energia cinética, ou seja, tu ia ter um baita trabalho para provar a mesma coisa que eu acabei de provar, beleza? Então, vamos tentar ser objetivos e estratégicos na nossa resolução, beleza? Item de número 220. Em uma colisão completamente inelástica, ou seja, quando duas bolas tivessem a mesma velocidade após a colisão, o módulo da velocidade das duas bolas seria 1,5 metros por segundo. Bom, colisão inelástica, galerinha, completamente inelástica, é aquela que acontece o seguinte: tem a colisão, bate e gruda, as duas começam a se movimentar juntas, portanto, elas possuem a mesma velocidade, já que elas, né, se movem juntas. Imagina que eu tenho aqui uma esfera de massa de modelar, outra esferinha de massa de modelar, jogo uma na outra, quando uma bate na outra, as duas grudam e se movimentam juntos. Colisão perfeitamente inelástica. Esse é um ótimo exemplo para você lembrar, né, da colisão perfeitamente inelástica. Bacana? Então vamos lá, vamos para a tela, vamos tentar calcular. Olha só, primeira coisa, galerinha, toda vez que tem colisão, você tem que pensar na conservação da quantidade de movimento, tá? Durante as colisões, a quantidade de movimento antes, tá? A quantidade de movimento total do sistema antes da colisão tem que ser exatamente igual à quantidade de movimento total depois da colisão, tá? Então, a quantidade de movimento ela deve se conservar. Antes e depois eu devo ter a mesma quantidade, ok? De tal maneira, galerinha, que o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: antes da colisão, eu tenho o seguinte: eu tenho a quantidade de movimento da bolinha 1 e a quantidade de movimento da bolinha 2. A bolinha 2, ela está parada, logo ela não tem quantidade de movimento. Então, inicialmente, antes da colisão, a quantidade de movimento total seria Q1 mais esse Q2 aí. Só que esse Q2 a gente acabou de ver que ele vale, né, 0, beleza? Isso aqui tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Só que depois da colisão, o que vai acontecer depois da colisão, galerinha? Depois da colisão, você vai ter a bolinha 1
né? E a bolinha 2 juntas, se movendo com uma velocidade só, que é uma velocidade v', que eu vou colocar aí, beleza? Então, uma velocidade só com uma velocidade v'. Só um detalhe é que aqui eu tenho a massa 1 e a massa 2, né? E se elas se movem juntas, agora, né, elas formam uma massa só, que eu vou chamar, né, essa massa só de massa M1 mais M2, a massa do 1 mais a massa da 2. Bacana? Então, essa é a situação que eu tenho depois da colisão, ok? Então, galerinha, olha o que eu vou fazer. Como o que antes tem que ser igual ao que depois, como é que vai ficar o que depois, professor? Bom, o que depois vai ser um que só. Ele vai ter só uma quantidade de movimento, professor, só uma quantidade de movimento. Vou fazer até assim, ó. Opa, vou fazer até assim. Vou colocar aqui, ó, que ele tem uma quantidade de movimento que vou chamar de linha, tá? Que linha? Que é o que ele vai ter depois da colisão. Aí, o que acontece, garinha? Aplicando essa ideia, vou até fazer assim, ó. Vou melhorar aqui, ó. Vou pegar isso aqui tudo, vou descer aqui, vou jogar isso aqui lá para cima, tá? Para a gente poder dar continuidade aqui na nossa resolução. E vou jogar essa câmera pro cantinho aqui. Olha só, galerinha. Vai ficar da seguinte maneira. Quem que é o Q1? Q1 é a massa de 1 vezes a velocidade dele, não é isso? M1 vezes a velocidade V que ele falou que era, olha aí no texto, 2 metros por segundo, tá? Então, essa é a quantidade de movimento. Lembrando que quantidade de movimento é M vezes V, tá? A quantidade de movimento final das duas massas juntas, bom, as duas massas juntas têm uma massa Mzão, as duas massas juntas têm uma velocidade V'. A massa M1, ele falou que era 3 quilogramas, a velocidade era 2 metros por segundo, não é isso? Isso tudo tem que ser igual à massa Mzão. Quanto que é a massa Mzão, garinha? A massa Mzão é a massa de 1 mais a massa de 2. 3 mais 1, né? De 1 mais de 2 vai ficar 3 mais 1, 4. Então, a massa aqui, 4 quilogramas. Vezes a velocidade. A velocidade é quem eu quero descobrir, inclusive, beleza? Então, nesse caso aí, galerinha, como é que vai ficar essa brincadeira? Vou até jogar aqui para o cantinho para eu ter espaço para, né, operacionalizar aqui. Bom, nesse caso, então, eu vou ter a seguinte situação, garinha. Eu vou ter 6 igual a 4 V', logo 6 quartos é igual a V', que é a velocidade final do conjunto. Esse conjunto, portanto, tem uma velocidade de, né, 6 sobre 4, 1,5 metros por segundo. Então, juntos, os dois deveriam se mover a essa velocidade aqui, ó, 1,5 metros por segundo. Bacana? Então, essa seria a velocidade final deste conjunto, garinha. E é justamente o que ele propõe no item. Portanto, esse item é o item certo, né? Ele falou, ó, vai ser né, de 1,5. Ele não falou nem superior nem inferior. Portanto, a gente vai entender que esse é o item certo. Bacana? Item de número 221. Bom, no item de número 221 ele coloca: em uma colisão completamente elástica, a primeira bola teria velocidade igual a 1 metro por segundo, né? 1 metro por segundo e a segunda bola igual a 3 metros por segundo. Então ele está considerando, ó, vai ser elástica, beleza? E aí cada bola vai ter uma velocidade. E ele quer saber qual é a velocidade dessas bolas. A gente vai ter que fazer um cálculozinho aqui, né? Não tem jeito, vamos ter que brincar um pouquinho aqui com a matemática. Então vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui o enquadramento, tá? Então vai ficar assim, garinha. Vamos fazer os cálculos que ele pediu, né? Deixa eu esticar aqui minha linha de separação para eu poder calcular. Garinha, olha só. Ele quer verificar se for uma colisão elástica, quais que vão ser as velocidades. O que eu sei na colisão elástica, galerinha? Eu sei que, primeiro, se a colisão ela é uma colisão elástica, o coeficiente de restituição é igual a 1. Colisão elástica, né? Eu sei que na colisão elástica ocorre a conservação, né, da energia cinética, né? Conservação da energia cinética.
né, nesse sistema, beleza? Então tá aí. Informações importantes. Mas talvez mais importante que isso, deixa eu aproveitar o meu espaço. Essa informação aqui talvez a gente não use e vamos deixar só do coeficiente de restituição. Ó, coeficiente de restituição é 1. Eu sei que a velocidade inicial aí que eu tenho da 1 era 2 metros por segundo, e eu sei que a velocidade inicial da 2 era 0, né? Eu quero descobrir o valor de V1 no fim e eu quero descobrir o valor de V2 no fim. Essa é a situação proposta. Lembrando que a massa M1 é 3 kg e a massa M2 é 1 kg, ok? Então, essas são as informações que a gente vai usar para os nossos cálculos, considerando que o coeficiente de restrição é 1, porque a gente está falando de uma colisão perfeitamente elástica, tá? Uma colisão em que ocorre, né, o coeficiente igual a 1. Bom, Garinha, o que acontece aqui, Garinha? O que eu tenho que fazer nessas questões? Bom, se a colisão é conservação da quantidade de movimento, acabou. A quantidade de movimento total antes tem que ser igual à quantidade de movimento total depois. Então, já vou até copiar aqui, ó. A quantidade total de movimento antes e depois tem que ser exatamente igual, tá? Mas, professor, qual é a quantidade de movimento que eu tinha antes? Bom, antes, você lembra que você tinha Q1 e Q2, né? O antes, a situação antes é a mesma. O que muda agora é a situação depois, porque depois, nesse caso aqui, é colisão elástica. Então, as duas não vão bater e grudar, né? Na colisão elástica, o que pode acontecer, galerinha? Pode ser que elas, né, ao colidir, uma vá para um lado, outra vá para o outro. Pode ser que ao colidir, a da frente ande mais rápido do que a que vai ficar para trás, as duas no mesmo sentido. Várias são as possibilidades. Mas de uma coisa eu sei, elas duas vão estar em movimento e, portanto, né, cada uma vai ter a sua própria quantidade de movimento. Então, eu vou ter um Q final para bolinha 1 e vou ter um Q final para bolinha 2. Cada uma vai ter a sua própria quantidade de movimento, ok? Só no início que o Q2 vale 0, porque a bolinha 2 está parada, ok? Bom, como que fica os cálculos? Aqui vai ficar M1 V1, que vai ser igual a M1 V1' mais M2 V2', né? Onde a quantidade de movimento é M vezes V. Beleza, professor. Eu sei aí, professor, as massas. E eu quero descobrir as velocidades. Foi justamente isso que ele perguntou, né? As velocidades finais delas. Então, repara que eu sei essa velocidade aqui, V1. Vai ficar assim: a massa 1 é 3, a velocidade 1 é 2, né? Tudo isso aqui vai ser igual a massa 1, 3, a velocidade V1', eu não sei. A massa 2 é 1, não é isso? Então, não preciso nem escrever. Pode escrever, mas não vai fazer diferença, né? E a velocidade V2'. Então, quer dizer que no final das contas, 6 é igual a 3 V1' mais V2'. Então, eu cheguei nessa primeira relação matemática aí. Vamos reservar essa relação matemática aí, beleza? Vamos reservar essa relação matemática e vamos dar continuidade. Vamos pensar agora no coeficiente de restituição, que a gente tinha discutido antes. Bom, como é que calcula o coeficiente de restituição? Não sei se vocês lembram, galerinha, mas se você não lembra, é a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação, tá? Então, a velocidade de afastamento é depois da colisão, a velocidade de aproximação é antes da colisão, beleza? O que eu sei, Garinha? Eu sei que o coeficiente, como a colisão é elástica, vai ser 1. A velocidade de aproximação, bom, a velocidade relativa de aproximação, como o B estava parado, eu só tinha a velocidade do B, não. A massa 2 estava parada, eu só tenho a velocidade da massa 1, né? A massa 1 tinha velocidade de 2, então a própria velocidade do 1, ok? E qual que é a velocidade de afastamento, professor? Bom, a velocidade de afastamento, repara só, se na colisão
A massa 2 aqui, que é mais pesada, 3 quilogramas, bate na massa 1, o que que ela faz? Ela empurra a massa 1 para frente. E aí ela começa também a andar para frente, só que numa velocidade menor. Então, vai bater e vai empurrar um para frente, que vai andar com a velocidade maior. E perdão, vai bater. A 1 e a 2, estou confundindo aqui a 1 com a 2, né? Mas é a 1 que bate. Vou desenhar aí. Olha, eu vou desenhar, meu querido. Ó, vai ter a colisão, não vai? Com a 1 com a 2? Então vai ter essa colisão aqui. Antes, quem estava se movendo era a 1. A 2 estava paradinha. A 1 estava quanto, Garinha? A 2 metros por segundo. A 2 estava parada a 0 metros por segundo. Depois que bateu, galerinha, a massinha 1 é a massa mais pesada. O que que ela vai fazer? Ela acaba empurrando, né, a 2 para frente. E aí a massa 2, que era mais leve, ganha velocidade. A velocidade final 2, que a gente não sabe quanto que é, beleza? E aí o que que acontece? Essa aqui também se move com uma velocidade menor do que se movia antes. É a velocidade final que a 1 vai ter. Então, é isso aqui que vai acontecer, tá? Só que lembrando vocês que essa velocidade V2 aqui, né, acaba sendo maior do que a velocidade V1 e, portanto, eu acabo tendo uma situação de afastamento, não é isso? Então, vou ter uma situação aí de afastamento, beleza? Então, aproximação no início, aproximação e afastamento no final. Essa velocidade relativa de afastamento, Garinha, como as velocidades têm o mesmo sentido, é uma velocidade menos a outra. É a velocidade maior menos a velocidade menor. Então, vai ficar V2 menos V1. Bacana? De tal maneira que, se eu quiser reescrever isso aqui, né? Como é que vai ficar essa brincadeira? Vou até jogar para cá esse desenho aqui, ó, para eu ter espaço, para rabiscar bastante aqui, porque ainda tem continha para fazer, né? Então, vamos jogar para cá. Olha só como é que vai ficar, galerinha. Então, vai ficar assim. 1 é o coeficiente de restituição, V2 final e V1 final eu não sei, e eu quero, né, isolar alguma delas para poder criar, sei lá, um sistema de equação, né? A velocidade V1 inicial era 2, passo 2 multiplicando, vai ficar 2 vezes 1 é 2, V2 linha menos V1 linha, e eu tenho uma segunda, portanto, uma segunda equação, tá? Aí, o que que eu faço? Nessas duas equações que eu tenho as mesmas incógnitas. Então, basicamente, eu tenho um sistema de equação. Isolo em uma, substitui na outra, coloca uma embaixo da outra e, sei lá, faz do jeito que você quiser. Como é que você quer? Quer colocar uma embaixo da outra, subtrair? Quer colocar uma embaixo da outra e quer somar? Como é que você quer fazer? Quer isolar? Então, ó, quer botar uma embaixo da outra e quer subtrair uma da outra? Pode. Quer colocar uma em cima da outra e somar? Pode. Sei lá, do jeito que você quiser. Olha aqui que eu vou fazer, galerinha. Eu vou fazer um sistema, né? Aqui, isolando numa e substituindo na outra. Método da substituição, professor? Aí eu vou fazer assim, ó. 2 mais V1 linha é igual a V2 linha. Então, vou pegar essa informação que eu acabei de isolar e vou substituir aqui dentro, ó. Vou substituir aqui dentro. Como é que vai ficar essa brincadeira aí, galerinha? Vai ficar assim, ó. 6 igual a 3V1' mais, no lugar ali, né, fazendo a devida substituição, vai ficar assim, ó. 2 mais V1'. Aí, esse 2 aqui vai passar subtraindo. 6 menos 2, 4, né? Que é igual a 3V1 mais V1. Bom, 3V1 mais V1 vai ficar 4V1'. Só que aí vai ficar 4 igual a 4V1'. Eu posso simplificar os 4 dos dois lados e V1' vai ser igual a 1. Não é isso? Então, V1' é igual a 1 metro por segundo. Show de bola? Achei uma das velocidades. Agora, achar outra é moleza. Porque a gente descobriu uma relação que dizia o seguinte: a velocidade V2 ela é a velocidade V1, só que como, galerinha? É a velocidade V1 somado mais 2. Então, ela vai ser 3. Ai, como assim, professor? Vou te mostrar agora, ó. Então, vamos pegar aqui, ó, e fazer 2 mais V1' é igual a V2'. 2 mais V1' é 1. É igual a V2'. Portanto, V2'
é igual a 3 metros por segundo, ok? Então, já dá aí para fazer, né? Dá aí para fazer a brincadeira. Deixa eu tirar aqui na frente. Bacana, galerinha? Show de bola? Então, galerinha, PAIS 1 de 2021. Um dos grandes problemas da sociedade moderna é o trânsito nas grandes cidades. O número cada vez maior de veículos automotores nas estradas e vias de tráfego faz crescer o risco de acidentes entre automóveis. A respeito desse assunto, julgo a verdade, faça o que você pede no item que é do tipo B. Vamos lá. 222, considerando que um carro de pequeno porte de massa de 1.000 kg, a velocidade de 120 km por hora, tenha colidido contra um carro utilitário de massa 3.000 kg e que os dois carros tenham ficado colados após a colisão, calcule a velocidade dos carros em km por hora imediatamente depois da colisão. Após realizar todos os cálculos solicitados, despreze para marcação no caderno de resposta a parte fracionária do resultado obtido caso exista. Galerinha, então, mais uma vez nós estamos diante de uma situação de colisão inelástica, perfeitamente inelástica, porque ele deixa claro aqui, galerinha, ó, que os dois carros tenham ficado colados, né? Tenham ficado colados, melhor dizendo. Então, se bateu, grudou, se moveu junto, é porque nós estamos diante de uma colisão inelástica, beleza? Então, como que eu trato a colisão inelástica? Bom, da mesma forma como eu trato as outras, conservação da quantidade de movimento. O que você vai fazer? A quantidade de movimento antes da colisão, né? A quantidade de movimento total antes tem que ser igual à quantidade de movimento total depois, tá? Eu estou colocando total, pode ser que em algum lugar você veja assim, ó. O somatório antes é igual ao somatório depois, eu estou escrevendo total, que já é o somatório, beleza? Então, o que acontece, galerinha? Quer dizer o seguinte, que se eu olhar na situação antes, eu tenho o carro, né, a 120, e, né, o segundo utilitário, ele não falou qual é a velocidade, então eu vou supor que ele está parado. Então, é como se eu tivesse a situação aqui, ó, antes, tá? Eu tenho um carro, meu carro vai ser uma bola, uma bolinha, tá? Uma bolinha de 1.000 kg, beleza? Se movendo para cá. Aí o que acontece, garinha? Vou até aumentar o tamanho dessa bolinha aqui. Ô, diacho. Então, 1.000 kg se movendo para cá. E aí, eu teria, teoricamente, um utilitário aqui na frente. Só que esse utilitário aí, né? Esse utilitário, ele tem um detalhe de que a massa dele é diferente, né? A massa dele não é de 1.000 kg, a massa dele é de 3.000 kg. Então, tem bastante massa, né, professor? 3 vezes mais massa que o outro, né, professor? Então, o que vai acontecer? Enquanto esse se move a 120 km por hora, o outro, como ele não fala velocidade nem nada, nos dá a entender que, bom, muito provavelmente vai estar parado, né? Então, considerando que ele está parado, o que vai acontecer, professor? Vamos lá. Isso aqui era a situação antes. Vamos ver o que vai acontecer depois. Então, depois, galinha, os dois se movem juntos, é ou não é? Se os dois se movem juntos, os dois se movem com uma velocidade v, tá? Então, depois eu tenho uma massa só que se move com a velocidade que a gente quer descobrir qual é essa velocidade. Essa velocidade aqui a gente não sabe. Bacana? Lembrando então que agora eu tenho uma massa só de quantos quilogramas? De 4.000 quilogramas. Enquanto antes eu tinha uma massa M1 e uma massa M2, agora eu tenho só um Mzão. Beleza? Então, isso aqui que aconteceu. E aí a gente tem que operacionalizar a parte disso. Então, vamos lá. Antes e depois. Antes, eu tinha duas massas. Então, tinha duas quantidades de movimento. Eu tinha o Q1 mais o Q2. E depois? Depois eu só tenho uma massa só. Então, eu só tenho um Qzão. Não é isso? Que é
a soma do 1 com 2, tá? 1 com 2 junto, beleza? Vamos colocar assim, 1,2, tá? Os dois estão juntos, uniu as massas. E aí, se eu calcular a quantidade de movimento 1, é a massa 1 vezes a velocidade 1. A quantidade de movimento 2 é a massa 2 vezes a velocidade 2. E a quantidade de movimento de 1 e 2 é a massa zona que os dois têm vezes a velocidade que eles vão adquirir. Não é isso? Só que tem um detalhe. Repara só, inicialmente o carro 2 está parado. Então a velocidade dele é zero, portanto, 0 vezes qualquer coisa é zero. Então todo esse termo aí, M2V2, zero. M1 é 1000. A velocidade V1 é 120 km por hora. Professor, mas espera aí, tem que transformar para metro por segundo, né? Geralmente tem que transformar. Mas como é que ele deu em quilômetros por hora? E ele quer o resultado em quilômetros por hora? Então não vou transformar não, tá, galinha? Porque senão eu vou ter que transformar e destransformar. Vou ter que dividir por 3,6 e depois multiplicar por 3,6. Não faz nenhum sentido, né? Então não vou mexer, deixa aí. 1000 vezes 120, né? Mais zero é igual ao M vezes V. O M vezes V é o Mzão. O Mzão é 4.000. O Mzão é 4.000 e a velocidade Vzão a gente quer descobrir. Aí vai ficar assim, galerinha. Repara só, esse zero aí, se tu não quiser colocar, não precisa, né? Somar com zero e nada é a mesma coisa. Aí você pode fazer o seguinte, esses 3 zero aqui, ó, tu pode cortar, vai ficar 12, 4 tá multiplicando, passa dividindo, não é isso? 12 nada, 120, tá? 4 tá multiplicando, passa dividindo, aqui é a velocidade V. 12 por 4 é 3, com 0 que sobra, 30. Então, a velocidade é 30 quilômetros por hora. Show de bola? Então, esse aí seria o resultado da questão. Isso aí que você tem que marcar no caderno de resposta, ok? Então, vamos botar aí. Esse que é o cálculo aí a se fazer, beleza? Sem muito segredo, é uma questão clássica aí de colisões, beleza? No caso, uma colisão perfeitamente inelástica. Show de bola? Dá para fazer rapidão essa questão? Com toda certeza dá para fazer rapidão essa questão, principalmente se você tiver treinado nos estudos de colisão, ok? Então, é isso, PAIS 1 de 2021. Anteriormente, foi em 2022 que tinha caído, fizemos questãozinha aí de 2022, e depois de 2021 também caiu em 2020, dá uma olhada aí. 2020, portanto, nós temos questão aí de colisões. Só que essa questão ela é um pouco mais trabalhada, a gente acaba abordando ela na parte de energia, porque dá para trabalhar essa questão aí em termos de energia. A gente consegue trabalhar ela na parte de plano inclinado, porque a gente consegue também fazer alguns cálculos, né, dentro do plano inclinado e da cinemática. E nós vamos trabalhar também aqui nas colisões. Então é uma questão que a gente acaba desenvolvendo diversas vezes, beleza? Então vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue encontrar aqui, né, com os nossos cálculos. Garinha, o negócio é o seguinte. É um plano inclinado, repara, é um plano inclinado, uma caixa A tem que deslizar no plano inclinado e chegar lá na caixa B, beleza? E vamos ler o que acontece. Na figura anterior, A identifica um bloco de rocha de 2.000 kg de massa, localizado sobre um plano inclinado a uma altura de 2,5 metros do solo. B identifica um bloco de massa igual a 4.000 kg parado sobre o solo na horizontal. O bloco A desliza sem atrito e percorre 5 metros da face da rampa, até atingir o solo. Na transição entre o plano inclinado e o solo, não há perda de energia cinética e o bloco A percorre 10 metros no solo até se unir ao bloco B. Depois de uma colisão perfeitamente inelástica, o solo tem um coeficiente de atrito dinâmico igual a 0,1, né? Então, depois de ter colidido com B, a colisão ela vai ser, né, garinha, uma colisão inelástica aí, beleza? Aí ele fala que o solo tem atrito e ele pede
A partir dessas informações, desconsiderando para os efeitos de cálculo as dimensões espaciais dos blocos e assumindo 9,8 metros por segundo ao quadrado como valor da aceleração da gravidade, julgue os itens. Ao colidir com o bloco B, a velocidade do bloco A será inferior a 7 metros por segundo. Então, ao colidir com B, a velocidade será inferior a 7. Pô, galerinha, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que, basicamente, calcular a velocidade final após a colisão, o que não é um bicho de 7 cabeças, mas esse item você pode julgar sem calcular a colisão. Esse item a gente fez lá em energia, e muito antes de chegar na colisão a gente já conseguia responder. Então vamos fazer aí do zero tudo isso. Vamos refazer todo o nosso raciocínio aí. Ó, ele vai sair então de x, vai andar até y, chegando até z. Beleza? Então estou dividindo a trajetória do bloco A. Bacana? Em x, y, z. O que acontece, galerinha? Vamos considerar, portanto, que ele vai de x até y. No trajeto x até y, nessa parte do trajeto aqui, vamos ver o que vai acontecer. Eu sei que não tem atrito. Se nessa parte aqui é sem atrito, então tem a conservação da energia mecânica, não é isso? Isso quer dizer o seguinte, que ele tem energia potencial gravitacional aqui, porque ele tem uma altura. Como ele está parado, ele não possui energia cinética, tá? Ele vai partir do repouso, velocidade inicial igual a zero. Então, ele só tem energia potencial, tá? Ele não tem energia cinética. Mas quando ele for caindo, galerinha, quando ele for caindo, ele vai deixar de ter altura, porque ele vai chegar no solo, no ponto Y. No ponto Y, ele só vai ter energia cinética. Toda a energia potencial que ele tinha, gravitacional, foi transformado em energia cinética. Então, basicamente, aqui, galerinha, ó, toda essa energia vai ser transformada em energia cinética. Bacana? Então, o que eu vou fazer aqui, galerinha? Eu vou fazer a conservação da energia. Quer dizer que a energia potencial gravitacional está sendo transformada em energia cinética. A energia potencial gravitacional do ponto X está sendo transformada em energia cinética do ponto Y, beleza? Na aula de energia, eu fui mais cuidadoso e coloquei, ó, a energia mecânica é constante, então a energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final, a energia mecânica é a cinética mais a potencial inicial, é igual a cinética mais a potencial final, vai trabalhando e você chega nisso aqui, beleza? Fato é que, se a gente continuar trabalhando, a gente vai chegar aqui, mgh, que é energia potencial, mgh calcula, energia cinética é m v ao quadrado dividido por 2. Aí você percebe que essas massas se cancelam. A gente vai sobrar, né, basicamente, uma parte da equação de Torricelli, né? A gente consegue fazer por meio da cinemática também esse cálculo, beleza? Vai ficar assim, né? 2 passa multiplicando, aí o velocidade fica ao quadrado. Se eu quero descobrir a velocidade, basta fazer a raiz de toda essa brincadeira aí, 2g H, beleza? Então, vamos fazer a raiz dessa brincadeira aí. Vamos fazer aqui, nesse canto aqui de cima. Ó, o que a gente vai ter, portanto? Se a gente substituir, a gente vai ter 2 vezes 9,8, ele fala para a gente considerar a gravidade igual a 9,8, vezes a altura. A altura ali do desnível é de quanto, galerinha? A altura do desnível é 2,5. Cuidado, eu quero a altura, tá? Isso aqui que é a altura. Esse que é o Hzinho que eu estou considerando lá, 2,5. Então, 2,5. Daí tira a raiz disso tudo aí, não é? Se eu tirar a raiz disso tudo aí, galinha, como é que vai ficar essa brincadeira aí? Se eu tirar a raiz disso, deixa eu ver. 2 vezes 2,5 fica 5. 5 vezes 9,8, 10 vezes 9,8 é 98. Metade de 98 é 49. Então vai ficar raiz de 49, que que tem uma raiz exata, né? O 49 tem uma raiz exata. Então, posso colocar aqui, vixe Maria.
7 metros por segundo. Então, ele chega, né? Ele chega nesta posição aqui com uma velocidade de 7 metros por segundo. Como, Garinha, nessa região agora eu tenho atrito. Então, aqui eu tenho atrito. O que vai acontecer? Essa velocidade, quando chegar no ponto Z, ela vai ser menor que 7. Ela vai ser menor que 7. Quanto que vai ser? Não sei, que eu não calculei, mas vai ser menor que 7 porque ela vai diminuir em razão da força de atrito. Vai ter uma dissipação realizada aí pelo trabalho da força de atrito. A força de atrito, né, como é uma força dissipativa, ela vai fazer com que parte da energia cinética se dissipe nesse processo. Bacana? Então, vai diminuir o valor da velocidade. Aí, o que acontece, Garinha? Na letra A, ele fala, ó, ao colidir com o bloco B, a velocidade do bloco A será inferior a 7. Bom, primeiro, não é nem ao colidir. Antes de colidir já vai ser menor que 7, porque ele vai ser retardado pela força de atrito, né? Então, se ele tinha 7 no ponto Y, chegando em Z, ele vai ter uma velocidade certamente bem menor que 7. Após a colisão, vai ser ainda menor. Então, esse item está certo. De fato, será inferior a 7. Beleza? Bom, e se eu quiser calcular, professor, a velocidade dele após a colisão? Bom, aí você tem que ter um cuidado. Porque primeiro você tem que descobrir qual é a velocidade que ele vai chegar em Z. Então, vamos fazer de Y até Z? Então, se ele for de Y até Z, o que vai acontecer, professor? Bom, se ele for de Y até Z, eu vou ter a dissipação da energia. Aí eu posso fazer isso utilizando dinâmica, utilizando força de atrito e tal, e aí uso cinemática para descobrir, a partir da aceleração gerada pela força de atrito, o tanto que o negócio freou, ou eu posso usar, sem problema algum, né? Eu poderia usar basicamente aqui as equações de energia. Vamos usar as equações de energia? Não, porque hoje eu tô a fim de usar a equação de energia. Eu acho que eu já fiz utilizando as de dinâmica, tá? Então, se você olhar lá nas aulas de energia, eu acho que eu usei as equações de dinâmica no lugar de usar as equações de energia. E aqui eu vou usar as equações de energia em vez de usar as de dinâmica. Professor, você tá doidão, né? Não, é porque eu tô com vontade. Então, eu vou fazer assim. Ó, só para variar, para não ficar cansativo, né? Ou não resolver o negócio 200 vezes da mesma forma. Então, Garinha, olha só. Eu vou fazer assim, o trabalho da força de atrito, trabalho do FAT, para quem não sabe, é igual à variação da energia mecânica, tá? Como no plano horizontal a única energia mecânica que eu tenho é energia cinética, então o trabalho da força de atrito ele vai ser igual à variação dessa energia cinética, ok? Lembrando que a variação da energia cinética nada mais é do que a energia cinética final menos a inicial, ok? Mas o que é o trabalho da força de atrito, galerinha? É a força de atrito vezes, né? Vamos fazer assim. Beleza. O trabalho da força de atrito também pode ser escrito como sendo o FAT vezes a distância que ele vai andar. A distância que ele vai andar horizontalmente é essa distância aqui, ó, de 10 metros, ok? Então, é sobre essa distância aqui que nós estamos falando. Bom, aí, porque é a distância que ele desloca sofrendo a ação da força de atrito. Então, o trabalho da força de atrito vai ser... Você lembra como é que calcula a força de atrito, galerinha? A força de atrito, o FAT é μ vezes N. μ vezes N. μ é o coeficiente de atrito, N é a força normal. Só que você sabe que no plano horizontal, tem a peso para baixo, a normal para cima, e eu tenho um atrito no sentido contrário do movimento, né? Então, se eu fosse olhar ali num plano horizontal, indo do Y até o Z, né? Durante esse movimento, o meu bloquinho A, vou colocar ele aqui, pô, mais bonitinho aí, tio, qual foi? Aí, o meu bloquinho A, ele está sujeito a quais forças? Bom, tem nele aqui a normal, tem aqui o peso, e enquanto ele se desloca para cá, tem também o atrito, né?
tem o FAT. Então, essas são as forças. Inclusive, Garinha, como não tem aceleração vertical, a normal e o peso, elas se cancelam. Se cancelam porque elas são iguais em sentidos opostos. Portanto, a normal, né, ela é igual ao peso. E o peso, como é que calcula o peso mesmo, Garinha? O peso é m vezes g. Bacana? Então, professor, quer dizer que no lugar da normal, tu vai colocar m vezes g, né? Sim, é isso mesmo. Então, no lugar da força normal, vou colocar m vezes g. Então, vai ficar o trabalho da força de atrito é igual μ da força de atrito vezes n. Só que n é igual ao peso, que é m vezes g. Tudo isso multiplicado pela distância d. Aí, Garinha, aqui eu vou fazer o seguinte. O μ, ele fala aqui, ó, coeficiente de atrito dinâmico. O coeficiente de atrito dinâmico ocorre quando tem o deslizamento de superfícies, né? Então, enquanto desliza uma superfície sobre a outra, eu tenho esse coeficiente de atrito dinâmico. O coeficiente de atrito estático é quando não tem o deslizamento, beleza? Então, ficou assim, 0,1 do coeficiente, a massa do bloquinho A é 2.000 quilogramas, tá aqui, ó. 2.000 quilogramas, 2.000, vezes a gravidade, 9,8, vezes a distância que ele vai andar, 10. Bacana? Ó, o que que eu posso fazer? Eu posso tirar esse aqui, que é 1 sobre 10, com esse aqui, que é multiplicado por 10. Então, basicamente, o que eu vou ter é o seguinte, que o trabalho... Ah, vou colocar um negativo aqui. Por que um negativo, professor? Porque, Garinha, o trabalho da força de atrito, ele é negativo, tá? Então, vou colocar o sinal negativo no final, porque ele é um trabalho resistente, ele vai remover a energia cinética, tá? Então, inclusive aqui, a energia cinética final vai ser menor do que a inicial. Então, o trabalho ele vai ser igual à variação negativa da energia cinética, tá? Então, tá aí. Aí já está corrigido se eu colocar assim, beleza? Que acontece, Garinha? Então, vai ficar assim. O trabalho vai ser, vamos calcular aí, 2 vezes 9,8. Eu posso tirar um zero. Posso fazer assim, ó. Tira um zero, corta a vírgula, tá? Aí vai ficar 2 vezes 98, 196, não é isso? 196. Aí adiciona 2 zeros, 19.600 joules. Então, ele remove 19.600 joules, tá? Do sistema. Isso vai fazer com que a energia cinética tenha uma queda, né? De 19.600 joules, ok? Nesse caso aí, Igor, então, eu vou aplicar agora aqui esse valor, beleza? 19.600 de trabalho é igual a menos a variação da energia cinética, que é m v ao quadrado sobre 2, menos m v ao quadrado sobre 2. Só que, o que acontece, Garinha? Um é a velocidade que ele estava em y, o outro é a velocidade que ele está em z. A final menos a inicial, porque é a variação, né? Então, tá aí. O que acontece? Esse m sobre 2 pode ser colocado em evidência, porque ele aparece dos dois lados, tá? Esse sinal negativo eu posso passar para o outro lado, né? Aliás, deixa assim, não vou mexer nele agora não. 19.600, tá? É igual a... Vamos fazer a distributiva com esse sinal negativo. Aí vai ficar... Aliás, deixa ele aí, professor. M sobre 2 vezes... Coloquei só em evidência o M sobre 2. Aí vai ficar VZ ao quadrado menos VY ao quadrado, ok? Só um detalhe. Eu sei a massa. Quanto que é a massa? Bom, a massa do bloco A é 2.000. E eu sei a velocidade que ele tinha no ponto Y, que é 7. Ok? Que a gente calculou. O que acontece? 19.600. 19.600. Se tu quiser, tu pode, inclusive, fazer o seguinte logo, ó. Pode cancelar esses dois zeros com esses dois zeros, ok? 20 sobre 2 é quanto?
20 sobre 2 é 10, ok? Aí vai ficar 196, tem 10 de um lado, que pode inclusive passar dividindo para o outro, tá? É menos VZ ao quadrado, que eu não sei quanto que é, mais 7 ao quadrado, que é 49. Eu fiz a distributiva com esse sinal aqui, ó. Eu peguei o sinal negativo, fiz a distributiva aí, beleza? Aí o VZ fica negativo, o 7 que já é negativo fica positivo, ok? De tal maneira, galerinha, que eu posso passar esse 49 aí subtraindo, tá? Então vai ficar 196 é 19,6 menos o 49. E isso aqui tem que dar o valor de VZ ao quadrado, ok? Então, vai ficar assim: 49, 19,6 vai dar menos, tá? Dá menos 29,4. Então, 29,4 negativo é igual a... Então, detalhe que o VZ estava negativo aqui também, né? Eu não mexi no sinal do VZ. Menos VZ ao quadrado. Menos VZ ao quadrado. Se você quiser tirar esse menos, você pode multiplicar os dois lados por menos 1 e dos dois lados vai ficar positivo, ok? A raiz, não existe uma raiz inteira para isso, tá? Então, VZ é a raiz de 29,4. Se a gente for tirar a raiz de 29,4, tu pode tentar fazer por aproximação, tu pode usar os macetezinhos que tu tem para tirar a raiz, mas se tu não quiser tirar a raiz de 29,4, também não seria um grande problema. Eu vou colocar aqui, ó. Quanto que seria esse VZ, se você quisesse saber mesmo, encontrar o valor dessa velocidade aí? Seria 29,4 metros por segundo, tá? É inferior a 7 que falou? É inferior a 7. Mas você entende que não precisava ter feito todo esse cálculo aí? Repara que toda essa parte, essa segunda parte que eu fiz aí, ela não foi necessária, garinha. Eu só precisava da primeira parte de x até y. Eu já verifiquei que deu 7 metros por segundo e meu cálculo acaba por aí. Olha o tanto que você teria que estender o teu cálculo para provar um valor exato do quanto que era a velocidade, sendo que nesse item você nem precisava. Você já conseguia julgar que era de fato inferior a 7. Beleza? Então, o que a gente fez? A gente calculou a velocidade dele chegando em y, né? Isso aqui é a velocidade dele em y, tá? Então, a gente descobriu a velocidade dele lá em y. E daí, o que a gente fez? A gente viu que ela era 7, como ia ter atrito, a velocidade ia diminuir, coisa e tal, né? Aí a gente calculou, depois de sofrer a diminuição da velocidade, foi para 5,4. Já vi que deu menor. E outra, ainda tem a colisão. Se você for considerar a colisão, isso aí vai mudar de novo, tá? Então ainda vai ter a colisão, beleza? Então, é basicamente isso aí que aconteceu, ok? Bom, aí vamos lá. Item 224. Para que a colisão seja inelástica, toda energia cinética deve ser transformada em movimento do conjunto final formado pelos dois blocos unidos. Galerinha, inclusive, não sei se você lembra, mas olha só, se a colisão é inelástica, não há conservação da energia cinética. A energia cinética inicial, ela é maior do que a energia cinética final do conjunto, né? Ou seja, tem uma dissipação da energia cinética, portanto, não é toda transformada, não é toda transformada. Ela, inclusive, é dissipada, né? Ela só seria conservada, a energia cinética antes seria igual à energia cinética depois da colisão, né? A inicial e a final seriam iguais, só se fosse uma colisão perfeitamente elástica. Se ela fosse uma colisão dessa, aí eu teria conservação. Nas outras não tem, beleza? Na parcialmente inelástica e na completamente inelástica, não há conservação da energia cinética, tá? Parte da energia cinética ela vai ser dissipada no processo, beleza? Então, esse item está tremendamente errado.
Vamos para 225. 225 é a distância total percorrida pelo conjunto final, formado pelos dois blocos depois de unidos. Bom, então, colisão inelástica, vai bater e grudar, e eles vão se mover juntos. Então, o que eu tenho que verificar é qual é a distância que eles vão, né, se mover juntos. Então, para essa situação, o que aconteceu é que o bloco B e o bloco A, eles estão grudados, né, galerinha? Eles estão grudados. A, B, se movem como uma única massa, com uma única velocidade, que a gente não sabe, é a velocidade do AB juntos, tá? A gente não sabe, mas o que a gente quer descobrir mesmo, galerinha, considerando que aqui é o ponto Z, né? É o quanto ele vai andar até, sei lá, um ponto K, aonde a velocidade do AB vai zerar, beleza? Então eu quero saber qual é essa distância aqui que eles conseguem se deslocar até a velocidade zerar. Show de bola? Então, vamos tentar descobrir essa distância D aí. Garinha, como teve uma colisão inelástica, eu vou ter que fazer a conservação da quantidade de movimento, né? Considerando essa colisão inelástica, ok? Então, mais uma vez, aplicando a conservação da quantidade de movimento, o que você tem que lembrar? Que a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois da colisão. Então, o que antes total, todo, né, os valores de que antes devem ser somados e deve ser igual ao que depois. Todos os valores de que depois devem ser somados. Aí tu descobre o que depois total e aí ele deve ser igual ao que antes total, beleza? Então, o que eu tenho que fazer para descobrir o que total antes? Bom, é só tu descobrir qual é a quantidade de movimento que o A tinha antes da colisão, mais a quantidade de movimento que o B tinha antes da colisão, e aí tu vai pegar a quantidade de movimento que A e B vão ter juntos depois da colisão, porque A e B se movem juntos, beleza? Então, inicialmente, o B está parado. Se ele está parado, ele não tem quantidade de movimento. Então, inicialmente, só o A tem quantidade de movimento. E para calcular a quantidade de movimento de A, é a massa de A vezes a velocidade que A tinha, beleza? A velocidade que ele tinha era a velocidade que ele tinha no ponto Z, beleza? No momento em que ele colidiu com B. Aí o que acontece? Ou melhor, no instante antes da colisão. No instante antes da colisão é a velocidade VZ que a gente descobriu 5,4 metros por segundo aproximadamente, tá? O que acontece? O QAB vai ser a massa e emissão dos dois, que eles se movem juntos, vezes a velocidade que eles vão ter logo após a colisão, tá? Logo após a colisão. Então, aí eu vou conseguir descobrir aquele VAB aqui, ó, no ponto Z, ok? Então, aqui seria o VABZ e aqui seria o VABK, né? O VABK é quando a velocidade vale zero, ok? Então, o que acontece, garinha? Vamos substituir aqui as informações que a gente conhece. A massa do A é 2.000, vezes a velocidade do A, que é 5,4 metros por segundo aproximadamente, não é isso? Isso aqui é igual a emissão. Emissão é a massa do A com a massa do B. O A era 2 e o B é quanto? O B é 4. Então, os dois juntos têm 6.000. Então, 6.000 de massa vezes a velocidade ABZ que eles vão ter, não é isso? O que acontece? Pode tirar esses 3 zeros aqui, pode tirar esses 3 zeros aqui, né? Inclusive, se você quiser dividir esse por 2, fica 3. Esse por 2 fica 1, não é isso? Aí vai ficar 5,4 dividido por 3. Dividido por 3 vai ser igual ao valor da velocidade AB no ponto Z. Beleza? Então, esse foi o nosso cálculo para chegar nessa velocidade aí. Se a gente fizesse esse cálculo aí, a gente ia encontrar aproximadamente 1,8, não é isso? Então, o VABZ
é 1,8 metros por segundo. Show de bola? Então, essa é a velocidade após a colisão. É a velocidade que os blocos vão ter juntos, tá? Depois de colidir. Bacana? Ok. Como é que eu descubro essa distância que ele vai ter, galinha? Né? Depois de ter andado... Aliás, a distância... a distância. Como é que eu vou descobrir essa distância depois de ter andado tudo aquilo ali até parar? Aí você pode aplicar mais uma vez aquela relação do trabalho. Porque você sabe que o trabalho da força de atrito é igual à variação da energia cinética, não é? Igual à variação da energia cinética. E você sabe que o trabalho também da força de atrito é a própria força de atrito vezes, né, a distância D que a gente quer descobrir, tá? Para ir de Z até K, não é isso? O que que acontece? Dá uma olhada, você quer descobrir essa distância, você sabe calcular o FAT, mas você precisa do trabalho que você não sabe. Ocorre que você sabe a variação da energia cinética, porque você sabe a energia cinética no ponto Z, e tu sabe que a energia cinética no ponto K vai ser zero. Então, se tu sabe a energia cinética, tu sabe o trabalho. Professor, coloca aquele sinalzinho negativo lá, porque, né, ela vai variar diminuindo e coisa e tal. Beleza. Pronto. Ok? Então, quer dizer que o que você vai descobrir? Vai primeiro descobrir o trabalho da força de atrito, aí tu vai jogar essa informação aqui dentro e vai descobrir o D. Então, vamos lá. A variação da força de atrito é bem tranquila de calcular. Trabalho é igual FAT, né? Aliás, vamos calcular a variação da energia cinética. A variação da energia cinética nada mais é do que a energia cinética final. A energia cinética final é a energia no ponto K, menos a energia cinética inicial, que é a energia cinética no Z, né? De Z até K. Aí o que que acontece, galerinha? Aqui ela vale zero, porque ele vai estar parado. Ele vai estar em repouso, ele vai ter parado completamente, não é isso? Então, a variação da energia cinética é igual a menos a energia cinética de Z, né? Esse menos aí, inclusive, está dizendo aí, ó, que vai ter essa diminuição da energia cinética e coisa e tal, né? Aí, como é que vai ficar o cálculo, galerinha? Vai ficar assim, essa variação aí, essa variação, vai ser tal que, o que que a gente vai encontrar? Essa variação vai ser tal que o menos aí vai mostrar que houve a diminuição da energia, que variação negativa é diminuição, mas a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. mv ao quadrado sobre 2. Só que aqui eu vou colocar a velocidade de A e B juntos, que eles tinham, né, em Z. Beleza? Então, a variação da energia cinética vai ser igual a massa do A e B juntos, 6.000. A velocidade que A e B têm juntos, 1,8 ao quadrado, não é isso? Depois da colisão, no ponto Z. Dividido por 2. Aí a gente já pode simplificar aqui e coloca 3.000 no lugar, não é isso? Aí a gente vai chegar aqui, que 3.000 vezes 1,8 ao quadrado. Só que 1,8 ao quadrado, né, galerinha? Se você fizer 1,8 vezes 1,8, vai dar 5,4, não é isso? Aliás, que 5,4? 1,8 vezes 1,8 vai dar 3,24, né? 3,24. 3,24. Então, vezes 3,24. Ok. Se você multiplica isso por 3.000, você vai achar menos 9.720 joules. Essa foi a redução que houve, né, em termos de energia cinética, tá? Isso aí, então, é o nosso trabalho da força de atrito, ok? Garinha, então, o que que eu sei? Eu sei que eu vou aplicar agora, bem aqui, ó. Aliás, deixa eu fazer assim com esse azul aqui. Vou aplicar aqui dentro essa informação, ok? Então, vou aplicar aqui dentro essa informação. Logo, o trabalho da força de atrito, que é, vou colocar logo os valores, menos 9.000, que é menos com menos, né? Aí vai dar mais
tá? Então, trabalho da força de atrito é igual a menos 9.720. Vai dar 9.720 joules, beleza? Como é que vai ficar agora? Eu vou fazer esse trabalho ser igual, esse trabalho aí, ser igual à força de atrito vezes a distância. A força de atrito, mais uma vez, tu já sabe, né? Vou fazer assim. A força de atrito, mais uma vez, tu já sabe que vale quanto a força de atrito, garinha? Força de atrito, tu sabe que é M vezes N. Aí tu sabe que é no lugar de N eu vou colocar M vezes G. Não é assim? Então, no final das contas, vai ficar desse jeitinho aí. Então, ó, o trabalho da força de atrito vai ser... A gente até calculou aqui em cima, ó. Dá uma olhada aqui. A gente fez esse cálculo, 19.600, tá? Ah, não, 19.600 era para uma distância de 10. Não vai ser 19.600, pessoal. Vai ser, ó, 0,1 vezes 2.000 vezes 9,8. Não vai ser. Por quê? Porque aqui não é mais 2.000, a massa muda. Então, muito cuidado na hora de reutilizar os valores que você já calculou, beleza? Então, vamos calcular aqui com esses dados aí. Agora, então, vai ficar assim, galerinha. Menos 9.720, menos não, mais, né? 9.720 é o valor do trabalho. A força de atrito é μ, 0,1, vezes a massa, aquela massa que é a massa do conjunto AB, 6.000, vezes a gravidade, 9,8, vezes a distância D, tá? Então, só recordando, o que a gente fez aqui foi utilizar a equação da força de atrito, que seria μ vezes M vezes G, beleza? Porque a gente fez as devidas substituições já. A gente também substituiu aqui o valor do trabalho, né? Aqui dentro. Show de bola? E aí, garinha, o que nos resta é operacionalizar essa bagaça doida aí. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa vírgula aqui e vou tirar essa vírgula aqui também, ó. Beleza? Aí vai ficar, basicamente, garinha, assim. 9.720. Aí tu pode pegar, passar dividindo, né? O 60 e o 98, né? 60 e o 98. Isso aqui vai ser igual à distância D que ele vai andar até parar, beleza? Então, vamos fazer esse cálculo aí. 9.720 dividido por 60, galinha, vai dar 162. Que se tu dividir por 98, vai dar 1,65. Então, nós vamos encontrar uma distância de 1,65 metros. Então, é como se tivesse andado apenas 1,65 metros, ok? Eu não lembro se essa questão que tem um erro no gabarito oficial e coisa e tal, não me recordo, tá? Se é, mas esse item aí mostra que não é superior a 14. Mas eu acho que esse item aqui tem um erro. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. 225, vamos conferir aqui na minha apostila. 225, 225, 225, errado. O item tá errado. Ah, não, então é isso mesmo. Então ele tá errado aí, de acordo com o que tá na minha apostila, item 225 errado. Deixa eu ver. Ah, peraí, Glorinha. Peraí. Deixa eu só dar uma conferida aqui. A gente fez uma questão que dava 30 resposta. A questão que dava 30 resposta era 222. Ah, na minha apostila a 222 é a 223. Tá errada a minha numeração aqui, ó. A numeração aqui tá um valor a menos, ó. A minha, essa aqui, na minha apostila, é a 223. Aí nesse documento que eu transformei para o slide, ficou 222. Mas na verdade essa aqui é 223, tá? E não interessa muito, porque na medida que eu estou atualizando a apostila, de ano em ano, vai aparecendo numerações diferentes, porque eu vou tendo mais questões, tá? Mas enfim, essa aqui seria a 223, 030, aí a 224, certo? Bacana. A 225, errado, bacana. E a 226,
seria errado aqui, ó. Essa aqui seria errado, só que eu coloquei um asteriscozinho aqui, ó, para dizer que ela, de acordo com o gabarito preliminar, o item estava certo, mas o item deveria ter seu gabarito alterado pela banca, pois, para o resultado ser superior a 14 metros, o avaliador desconsiderou a perda de energia cinética após a colisão inelástica, o que torna o item passível de recurso, tá? Então, lá parece que no gabarito oficial vai estar tipo assim, certo. Mas não é, o gabarito não é o certo. É errado, o gabarito tá errado. Por quê, professor? Ó, se tu calcular, desconsiderando isso aqui que a gente fez, ó. Se tu desconsiderar isso aqui que a gente fez, a perda de energia cinética após a colisão, ó. Se tu desconsiderar isso aqui, se tu já colocar o 5,4 aqui dentro, ó, do cálculo que a gente fez, aí vai dar os 14. Vai dar superior aos 14. Quer ver, ó? Vamos fazer um testezinho aí? Vamos fazer um testezinho aí? Vamos fazer esse cálculo aqui que a gente fez, ó. Só que usando o 5,4, tá? Eu vou fazer aqui, ó, na calculadora rapidão para não perder tempo, só para você ter noção. Então, vai ficar assim, ó. 5,4 ao quadrado, 5,4 ao quadrado vai dar 29,16, ok? 29,4, né? Que a gente tirou 29,4. Que a gente tem, ó, 20, né? Aqui, ó, vezes ao quadrado. Então, 29,4 vezes os 3.000, né? Os 3.000 já simplificado, nos daria 88.200. Se isso aqui for 88.200, aí eu passo dividindo 60, 1.470, e passo dividindo o 98, 15 aproximadamente. Então, fazendo o cálculo aí, garinha, né? Com esse valor aqui de velocidade, ó, com esse valor aqui de velocidade, jogando esse valor aqui da velocidade direto aqui, sem considerar o processo de colisão inelástica, se a gente ignorar esse fato que existe e ocorre, aí a gente chega num valor de 15, de aproximadamente 15 metros por segundo. Mas está errado, porque eu estou desconsiderando a perda de energia depois da colisão. Então, não posso considerar esse gabarito aí como certo de forma alguma, beleza? Então, o gabarito deveria ter sido corrigido pela banca e não foi. Mas vamos lá, vamos avançar, tá? Vamos fazer mais questões. Eu fiz a devida correção aí para vocês. 1,65 seria a resposta correta, a resposta mais adequada, beleza? Então, o próximo item, depois desse, é o item de número 226, que na minha apostila, essa numeração já foi atualizada, já não é mais 226, né? Ela é a 227, pelo que eu verifiquei aqui, mas dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que essa numeração já esteja diferente novamente, beleza? Então, olha só, PAIS 1 de 2020, ele traz essa questão aí, né, falando sobre os guindastes, e vamos ler. Os guindastes da antiguidade empregavam sistemas de polias associados a rodas que eram operadas para o levantamento de blocos de pedra de grande massa. A figura a seguir ilustra uma roda que gira com velocidade angular constante, ômega, e traciona um cabo conectado a uma massa de peso P, através da polia A. O cabo é ideal, inextensível e se enrola sem se sobrepor à roda, que tem raio R. A massa é de peso desprezível. A partir do sistema, né, que ele descreveu aí de funcionamento desse guindaste, ó, você vai girando essa roda, né, e você com isso vai conseguindo erguer aí, né, o objeto. Essa roda aí vai ajudar, né, galerinha, porque, né, o raio dessa roda aí vai tornar mais fácil você erguer esse peso, porque vai gerar um torque, coisa e tal, né, enfim. Isso vai facilitar por conta do braço alavanca, e fora que se você quiser usar um sistema de polias móveis, isso vai facilitar ainda mais, embora o sistema que ele tenha colocado seja de polia fixa. Olha só, a partir do sistema descrito, julgue os itens. Se a massa de peso P for puxada por uma distância igual a 2R, então durante esse movimento o impulso sofrido por ela será igual a P ômega sobre 2. Tô não sei nem errar. Sabe sim, tá errado. Vai, professor, por que tá errado? Porque ele disse bem aqui, ó. Não sei se você se atentou.
velocidade angular constante. Galerinha, para a velocidade angular ser constante, a velocidade linear também é constante. Então, ó, você lembra que V é igual a ômega vezes R? Ele falou para a gente que esse ômega aqui é constante. Então, essa roda gira com velocidade constante. Logo, a minha velocidade V também é constante. Velocidade linear que a gente está acostumado, né, a calcular ΔS sobre ΔT e coisa e tal. Só que, se isso é verdade, então, esse peso, ele se move para baixo ou para cima, dependendo se você quer erguer ou se você quer descer, né, com uma velocidade constante. É isso que está dizendo. Mas se ele move para cima ou para baixo, depende se você quer erguer ele, se você quer descer ele, se ele se move com velocidade constante, então eu posso garantir para você que o impulso é zero. Porque o impulso, meus queridos, não sei se vocês sabem, mas o impulso é a variação da quantidade de movimento. Então, se não há variação na quantidade de movimento, né? Então, o impulso ele é igual a zero. Então, impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Só que a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos inicial. Só que se a velocidade é constante, você está dizendo que a quantidade de movimento inicial é exatamente igual à quantidade de movimento final. Isso quer dizer que a quantidade de movimento não varia. E se a quantidade de movimento não varia, o impulso, portanto, é zero. Então, o impulso não é esse valor aí que ele colocou, é zero, tá? Ah, professor, mas aí eu fiz o seguinte, ó. Olha como eu fui genial e pensei o seguinte, ó. Eu pensei o seguinte, professor. Impulso é igual a força vezes o tempo. Qual que é a força que ergue ele, professor? Aí eu pensei, né? É a tração. Aí eu pensei assim, professor, se a tração for igual ao peso, para manter ele pelo menos equilibrado, então, aí eu poderia, no lugar da força, no lugar de colocar a tração, eu poderia colocar o peso, né? Aí o tempo aí, professor, o tempo é um problema, né? O tempo, professor, eu poderia, sei lá, tentar trabalhar de uma outra forma aí. Eu sei o seguinte, professor, eu sei que V é igual a ômega R, né? Eu sei que V é igual a ômega vezes R. Eu sei que eu poderia também, professor, fazer o seguinte: no lugar do V, eu poderia colocar ΔS sobre ΔT, né? Então, poderia colocar ΔS sobre ΔT, que é igual a ômega vezes R. Ah, professor, só que ele falou, ó, que ele se move 2R, né? Então, como ele se move 2R, ia ficar 2R dividido por T igual a ômega vezes R. Aí vai cancelar R com R, né? Aí eu tive a genial ideia de fazer o seguinte, isolar o tempo. Então, ia ficar 2 sobre ômega igual ao tempo, beleza? Ia passar o ômega dividindo e o t multiplicando. Aí, professor, olha o que eu ia achar. No lugar do tempo, eu ia colocar... Rapaz, eu sou um gênio, professor, olha só. No lugar do tempo, eu ia colocar 2 sobre ômega. Então, eu ia achar peso vezes 2 dividido por ômega. Pois é, mas você foi genial, 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 e ainda conseguiu descobrir um valor diferente do que ele deu. Ah, professor, mas eu devo ter errado só uma continha aí, porque o 2 meu apareceu em cima e o ômega apareceu embaixo, trocou, né? Garinha. Eu não sei se era essa operação que o teu avaliador queria, mas deixa eu te contar uma coisa, tá errado, tá? Tá errado. Só por que que tá errado? Porque o impulso parte do pressuposto que essa força aqui, ó, por exemplo, esse aí que a gente calculou é o impulso do peso, né? Só que se o peso for igual à tração, inclusive se o peso for igual à tração, a resultante vai ser zero. E se essa resultante for zero, o que acontece? Zera tudo, o impulso dá zero. Então, tá? Não é essa a ideia, ok? Então, só estou te mostrando que, enfim, o certo seria o primeiro raciocínio, dizer que, como ele anda com velocidade constante, não há, portanto, impulso, porque não há variação da quantidade de movimento. Show de bola? Então, item errado. 227, PAIS 1 de 2015, diz: dois veículos A e B de massas iguais a 1.000 kg e 800 kg colidem frontalmente. A velocidade do veículo A era de 40 km por hora no momento da colisão.
Considerando a situação acima, para que os veículos ficassem parados após a colisão, a velocidade do veículo B em módulo deveria ser igual a... Então, ele quer saber qual é a velocidade que o B tinha antes da colisão. O do A ele falou, a do B eu não sei. Ele falou que os dois vão parar depois da colisão. Pum! Vai bater e vai parar. O princípio que eu vou usar é o princípio da conservação da quantidade de movimento, que a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Isso aqui tu tem que guardar para a vida, beleza? Que isso aqui você vai usar muito nas questões de colisões. Então, antes é a quantidade de movimento total antes e a quantidade de movimento total depois, beleza? Não esquece disso. Antes, eu tenho a quantidade de movimento do A e do B. Então, seria MA, VA, vamos colocar aqui, quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B. E depois, a quantidade de movimento final de A mais a quantidade de movimento final de B, beleza? Só que depois, tanto A quanto B, eles estão parados. Se eles estão parados, eles não têm quantidade de movimento. Então, quer dizer que QA mais QB deu zero. Se deu zero, galerinha, é porque um é positivo, o outro é negativo e eles se anularam. É basicamente isso. Então, quer dizer o seguinte, professor, que em módulo, isso aqui só pode nos dizer que em módulo QA tem que ser igual a QB. Eles têm sinais opostos, porque vetorialmente a gente está falando aí, né, de soma vetorial, né? Pensa só, é o vetor quantidade de movimento. O vetor quantidade de movimento A somado vetorialmente com o vetor quantidade de movimento B deu zero, tá? É uma soma vetorial. E aí, se a gente fosse pensar nesse sentido aí, como eles têm sentidos opostos e o mesmo valor, sentidos opostos e o mesmo valor, eles se anulam, igual força. Puxa com 100 para lá, puxa com 100 para cá, o resultado é igual a zero, resultante zero, tá? Então, quantidade de movimento aí vai dar zero, beleza? De tal maneira que, se eu verificar aí, galerinha, essa quantidade de movimento resultante do início deu zero e, inclusive, elas em módulo, portanto, são iguais, né? Então, em módulo, essas duas quantidades de movimento aí, né? Elas são iguais. Beleza. Quanto que é o módulo de A? É MA, VA. E o do B, professor? É MB, VB. Ele, inclusive, perguntou quanto que vale esse VB. A pergunta é, quanto vale o VB? Ele fala as massas e ele fala a velocidade VA. Ele fala que a massa A é de 1.000 quilogramas e ele está a uma velocidade de 40 km por hora. A velocidade B é 800 quilogramas, tá? Então, 40 km por hora. A velocidade de B, a massa de B é 800 quilogramas, ele quer saber a velocidade de B. Então, opa, tô na frente, né? Tô com a cabeçola na frente aí. Ou tá atrapalhando, professor? Cancela esses zeros, beleza? E basicamente o que a gente tem aqui é 10 vezes 40, 400. Aí 400 dividido por 8 é igual a velocidade VB. E, portanto, a gente chega aqui, velocidade VB é igual a 40 com 8 dá 5, não é isso? Com 0 ali a mais, 50 km por hora. A pessoa não precisava transformar, não? Galinha, não precisava transformar, porque nessa questão, ele deu em km por hora e pediu em km por hora. E aí você ia ter que transformar e depois destransformar. Entendeu? Transformar e destransformar. Professor, ficou bonito isso. Pois é. É isso que você ia ter que fazer, na real. Então, 40 km por hora. E ele pede todos eles em km por hora, então não vou fazer a transformação, porque eu teria que fazer 2 cálculos desnecessários no processo, beleza? E eu preciso de tempo, porque eu estou fazendo uma prova de vestibular, não posso perder tempo. Então, letra C. C de certo, não é isso? Seria a resposta a se marcar aí. Bacana? Então, tá aí, ó, a resposta desse item. E a resposta do outro item é isso aqui. Bacana? Deixando aí bonitinho para vocês não esquecerem. Bom, o que acontece, garinha? Quer dizer que esses 2 itens que nós fizemos, de 2020 e 2015, foram relativamente tranquilos, né? Dava para responder rapidamente, diferente de outros itens que levam mais tempo. Por exemplo, se você pegar aí, ó, esses itens aqui, ó, da prova de 2020, talvez o primeiro item dê para fazer com uma certa velocidade, né? Que o primeiro item
se você só calcular isso aqui, já resolve tua vida, você já consegue responder. E o segundo item era conceitual, né? Ele perguntava sobre a colisão inelástica e a energia cinética. Então, dava para responder bem rápido aquelas duas. Já o terceiro item teria que fazer bastante cálculo, talvez nem vale a pena fazer durante a prova do PAS. Lembra, galerinha? O avaliador muitas vezes eles colocam questões ali, né? Os avaliadores colocam questões que muitas vezes não são feitas para serem respondidas durante a prova, a não ser que você tenha um nível de treinamento muito hardcore na prova, tá? Que você seja um aluno que seja bom em tudo e conseguiu responder tudo muito rapidamente, sobrou bastante tempo. Aí você vai poder brincar com essas questões. Fora isso, um ser humano comum não dá tempo de resolver a prova de cabo a rabo com uma grande, né? Precisão. Então você tem que encontrar as questões fáceis que estão na prova, responder o máximo possível das questões fáceis para que você garanta o maior número de acertos, né? Considerando o fator de correção do CESP, porque se você errar ali as questões, você vai perder. Então você faz uma baita de uma questão, igual aquela ali, faz todos esses cálculos aí, né? Um monte de cálculo, olha o tanto de cálculo que você tem que fazer. Aí, para você chegar lá e tomar um errado no item e anular uma certa que você tinha feito anteriormente, que era facinho. Ou seja, vale a pena fazer aquela questão? Não vale a pena fazer durante a prova, meu querido. E se você quer ser aprovado num curso de alta concorrência, você tem que ter consciência disso. Se você não quer passar num curso de alta concorrência, você também tem que ter consciência disso. Por quê? Porque você vai sofrer menos estudando, você vai ser mais estratégico durante a prova. E sendo estratégico, você consegue se posicionar bem na frente da galera, beleza? Porque a galera vai, principalmente quem sabe muito conteúdo. Quem sabe muito conteúdo, o excesso de autoconfiança faz ele ficar lá perdendo tempo, calculando coisa que não precisa, beleza? Então vamos lá. PAS 1, UNB de 2015. Ah, professor, se eu não vou responder na prova, para que eu vou estudar? Garinha, você vai estudar questão difícil, você vai tentar fazer a questão difícil, porque é treino difícil e jogo fácil. É assim que funciona, tá? Então tem duas coisas importantes aqui, ó. Primeira coisa, treina no nível hardcore. Quando chegar na prova, as questões vão estar fáceis para você. Já começa por aí. E outra, quem sabe as regras do jogo joga melhor. Então, o bagulho é o seguinte: se você sabe como é que funciona a prova do país, sabe responder ela estrategicamente, com certeza você vai jogar melhor esse jogo e você vai sair na frente dos teus concorrentes, beleza? Então, se liga nessas dicas aí que isso vai fazer você ser aprovado. Vamos lá. Coeficiente de restituição é a relação entre as velocidades de um objeto depois e antes de uma colisão. Por exemplo, se uma bola solta de uma altura h1 quicar no solo e retornar a uma altura h2, com h2, né, sendo menor que h1, o coeficiente de restituição do solo será menor que 1, justo? Né? Porque o coeficiente de restituição ser menor que 1 quer dizer o seguinte, que ele não conseguiu restituir toda a energia cinética que ele tinha antes. Então, a cada quicada, essa bolinha vai perdendo energia e vai quicando a alturas cada vez menores. É isso que ele está propondo. Justo. Fácil de imaginar. Aquelas bolinhas que você tira naquelas máquinas de moeda, galera. Não tem aquelas bolinhas que você tira na máquina de moeda? Bota a moedinha de R$ 1 lá, aí gira lá, cai a bolinha, aquela bolinha fica quicando, só que ela quica cada vez a alturas menores, né? Porque tá tendo dissipação de energia cinética e coisa e tal. Caceta de avião que não para de passar aqui, bicho. Vira um aeroporto desse negócio aqui, para de passar avião. Puta que pariu. Já foram 2 aviões aqui nos últimos 5 minutos. Nos últimos 10 minutos. Ah, diacho. Agora quer dizer que é rota de avião, né? Tá certo. Então vamos lá. 228. 2015. PAS 1 de 2015. Considere a situação em que uma bola cai na vertical de uma altura h sobre uma superfície cujo coeficiente de restituição seja igual a 0,5. Nessa situação, desconsiderando-se a resistência do ar, a bola retornará até a altura? Bom, então vamos lá. Na primeira quicada, vamos descobrir qual é a altura que ela retorna, né? Professor, primeira quicada, lá ele, professor, ó, calma. Deixa de coisa, rapaz. Deixa de ser coisado. Ó, tem um jeito rápido e fácil, mas que eu diria assim, que poucas pessoas pensariam, né, nessa resolução, mas, ó, uma das formas de calcular o coeficiente de restituição nessas situações de bolinha que está quicando e perdendo energia cinética na medida que quica, é calcular a razão da raiz entre as alturas, final e inicial, tá? Então, seria assim, a final é o H e a inicial é o H0, beleza? Ele falou que vale 0,5, perdão, o coeficiente de restituição. Aí, aqui, o que acontece, garinha? 0,5 é igual a H sobre H0.
Só que eu quero tirar essa raiz quadrada, eleva ao quadrado os dois lados. Aí ia ficar 0,25, que é igual a h sobre h0. 0,25 é 1/4, que é h sobre h0. E eu poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar, por exemplo, o h0 e passar multiplicando, ia ficar h0 sobre 4, que ia ser, né, igual a h, ou seja, a altura final seria 1/4 da altura inicial, beleza? Então, seria basicamente essa resposta. É porque, assim, ele usou h como sendo a altura inicial. Então, vamos alterar aqui a minha anotação para ficar igual a dele? Espera aí, eu vou alterar a minha anotação para ficar exatamente igual a dele, tá? Vamos lá. Fazer exatamente igual a dele, espera aí. Aí eu vou chamar aqui, ó, o que depois é igual ao que antes, o que depois, tá? A gente quer calcular o que depois. O que não, o que depois? Oh, meu Deus, o h depois. É ele que a gente está calculando, tá? O h depois. Então, tá aí, galera, ó. Essa seria uma resolução rápida, simples, bonitinha de se fazer, mas muita gente, eu acredito que não teria, né, conhecimento dessa relação aí da altura e o coeficiente de restituição, porque muitas vezes a gente não ensina os alunos só o movimento da vertical, a gente ensina de uma maneira mais genérica, que se aplica em todos os casos, né? Então, inicialmente eu poderia fazer assim. Mas, professor, se eu fosse fazer na raça mesmo, como que você ia fazer? Se você fosse fazer assim na raça, garinha, ia dar um trabalho do cacete, mas vamos fazer, né? Ó, coeficiente de restituição é igual à velocidade de aproximação, de afastamento dividido pela velocidade de aproximação, tá? Então, essa aqui é a equação genérica do coeficiente de restituição. Só que, garinha, a velocidade de afastamento, bom, quando ele afasta, é a velocidade que ele tem depois da colisão, é a velocidade final. E quando ele aproxima, é a velocidade inicial da bolinha, tá? Como só a bolinha se movimenta, o chão nunca se movimenta, então ia ficar assim, porque na verdade era para ser a velocidade de um mais ou menos a velocidade do outro corpo que está colidindo, só que um deles está parado, que é o chão. Então só leva em conta a velocidade de um deles, beleza? Tanto em cima quanto embaixo, tá? Então essa velocidade relativa aí vai ser a própria velocidade da bolinha depois, quando ela está se afastando do chão, depois da colisão, e antes, quando ela está se aproximando do chão, beleza? Então, velocidade inicial aí. O que que acontece, garinha? Essa velocidade aqui é a inicial no instante antes de colidir, tá? Então, é isso que eu quero que você perceba. Muito cuidado com isso aí, tá? No instante antes de colidir, tá? Então, vou fazer assim, ó, um V'. Vou chamar isso aqui, fazer o seguinte, vou melhorar. Vou chamar isso aqui de V' e o de baixo de V. Você vai entender o que eu quero fazer aqui. Dá uma olhada aqui, galerinha. O que que eu sei? Antes, na hora que a bola foi solta da altura H inicial, beleza? H inicial. O que que vai acontecer no momento em que ela vai ser solta lá de cima, galerinha? Então, você tem aqui o sistema, né? Vou até fazer o seguinte, vou desenhar um andar aqui. Você soltou a bolinha, aí ela tem uma velocidade V0 igual a 0, e ela vai chegar lá embaixo. Antes de colidir, ela vai ter uma velocidade V, beleza? Ela vai ter uma velocidade V. Depois que colidiu, o que que vai acontecer? Ela vai ter uma velocidade V', tá? Ela vai ter uma velocidade V', que é menor do que a velocidade V, porque uma parte da energia cinética ela vai perder, ok? Então, essa velocidade V' vai ser menor do que a velocidade V. Aí, o que acontece? Ela vai conseguir subir até uma altura menor, em que essa velocidade vai zerar e ela vai parar de subir para começar a cair, né? Espera aí. Então, ela vai conseguir chegar até uma velocidade V' igual a 0, beleza? Então, vamos aplicar aí na subida e na descida essas relações. Daqui para cá, eu tenho a altura H inicial. Daqui para cá,
eu tenho a altura... Vou até diminuir isso aqui, que ela sobe, né, uma altura bem menor. Então, daqui para cá, eu tenho uma altura final, a altura depois, que eu vou chamar de a galinha, beleza? Vou chamar de a galinha, professor? É, a galinha. Então, olha só como é que vai ficar a brincadeira nossa. Eu vou aplicar um Torricelli antes e um Torricelli depois da colisão. O Torricelli antes da colisão vai ficar assim, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, né? Que vai ser a própria altura H. Esse A aqui é a gravidade, ok? Então, vai ficar assim, galerinha. A velocidade V vai ficar igual... Isso aqui, a inicial é 0, tá? Então, vai ficar igual a raiz... Tá? Vou fazer aqui. Vai ficar igual a raiz de 2 vezes G vezes H. Vou considerar o G igual a 10, só para ficar bonitinho, beleza? Então, deu a raiz de 20H, né, professor? Isso, a raiz de 20H, ok? Beleza. Aí, agora, eu quero calcular depois da colisão. Depois da colisão. Depois da colisão, galerinha, o que vai acontecer? Vou aplicar Torricelli de novo. Só que agora, como é que vai ficar o Torricelli, galerinha? Não vai ficar V0 e V, vai ficar V' e V duas linhas, né? Aliás, antes e depois da colisão é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Isso aqui é na colisão, né? Vou colocar aqui. Na colisão. Isso aqui é na colisão. Pronto. Melhorei. Na colisão, é isso aqui que vai acontecer, beleza? Ele vai alcançar, né, uma velocidade v. Só que na colisão tem que usar o coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é 0,5, ok? A velocidade v', eu não sei quanto que é. E a velocidade v, bom, eu sei que a velocidade v vai ser a raiz né, daquele valor lá. Então, v' vai ser igual a 0,5 V. Isso é o que acontece na colisão. Depois da colisão, o que vai acontecer, professor? Vou aplicar o Torricelli de novo, né? Olha o tanto de trabalho que eu estou tendo para fazer, né, de uma segunda forma. A gente já respondeu, né, a questão bem rapidamente, mas se você tivesse procurado outro caminho, olha como está dando trabalho para a gente fazer. Depois da colisão é Torricelli de novo, só que a velocidade inicial é V' e a velocidade final é V duas linhas. Então, V duas linhas ao quadrado, V' ao quadrado, mais 2 vezes A ΔS, né? Que é H, tá? Inclusive, aqui é menos, né? Tal. A velocidade final aqui, ela é 0, né? Porque ele chega na altura máxima, tá aí no nosso desenho, né? Nosso desenho tá mostrando aí pra gente, né? Deixa eu botar aqui nesse cantinho. Então, vai ficar assim, galerinha. 0 é igual a V' ao quadrado. Quem que é V' ao quadrado, professor? É 0,5V. 0,5V ao quadrado, menos 2 vezes G vezes H. O G é 10, professor, bota aí 10. 10H, só que esse H é o H', tá? É a altura depois de colidir. Aí, esse menos 20 vai passar mais 20H', tá? Esse aqui, menos 20, vai passar mais 20H'. 0,5 é 0,25 vezes a velocidade ao quadrado, beleza? Então, V ao quadrado. Só que o V ao quadrado, galerinha, eu posso substituir no lugar dele, eu posso substituir o quê? Eu posso substituir isso aqui, é ou não é? Então, eu vou fazer essa substituição. Como é que vai ficar? 20H' é igual a 0,25 vezes, né? Raiz de 20H. Aí, o que vai acontecer? Vai cancelar o quadrado com a raiz. Portanto, como é que vai ficar? 20H' é igual a 1/4, tá? Vezes, né, 20H. 20 cancela com 20. E aí, o que eu tenho, galerinha? Que o H' nada mais é do que H sobre 4. Ou seja, eu cheguei, galerinha, cheguei
na mesma resolução, eu consegui chegar na mesma resolução. Só que, olha o trabalho que eu tive para fazer essa segunda resolução, né? Foi muito trabalhoso. Cheguei no resultado? Cheguei, mas, né, a que custo, né? Olha o tanto de cálculo que eu tive que fazer para provar isso aí, sendo que eu tinha feito de uma forma muito rápida, né? Mas aí teria que ser mais uma relação matemática para se decorar. Do jeito que eu fiz na segunda forma, você não precisava decorar mais uma, você aplicava o que você já conhecia sobre colisões e tal, e aí você chegava nesse resultado que eu encontrei. Mas ia dar um baita trabalho, não sei se é uma questão interessante de fazer na hora da prova, né? Se você não conhece uma forma rápida de resolver, beleza? Então, é isso, Garinha. Eu acredito que aqui eu extrapolei o meu tempo, já temos, né, mais de 1 hora de gravação, bem mais de 1 hora de gravação, né? Quase 2 horas de gravação. Mas é isso. Espero ter sido claro com vocês. Essas questões de colisões são trabalhosas, então acende uma luzinha toda vez que você vê uma questão de colisão. Viu questão de colisão? Aí você pensa bem, vale a pena ou não vale a pena resolver? Porque tem questão fácil de colisão, que é conceitual, que é besteirinha, né? Dá para fazer rápido. Agora tem questão que vai envolver muito cálculo. Você viu que elas são trabalhosas, elas, né, despendem de bastante energia e durante a prova muitas vezes não são questões interessantes. Então, tente ter um filtro interessante na hora de fazer a questão, não só na prova de física, na prova de matemática, na prova de língua portuguesa, tá? Em toda a prova é interessante que você filtre as questões que são muito trabalhosas, porque muitas vezes elas não valem a pena, principalmente porque a chance de você errar vai ser grande e uma errada anula uma certa. Isso mostra que vale ainda menos a pena responder essas questões muito trabalhosas, tá? É isso, galerinha. Um forte abraço para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e deixa o seu gostei se você curtiu o vídeo, galerinha, né? Dá aquela força pra gente aí, né? Dá aquela moralzinha. Se você não me segue ainda, me segue lá no Instagram GuiarProf, e lembra da nossa apostila maravilhosa, se você quiser treinar aí, né, numa velocidade diferenciada no seu tempo e coisa e tal, a nossa apostila do PAIS, beleza? E tem questões do vestibular UNB também, tá? É recheada de questões de vestibular da UNB e do PAIS. Vamos dizer aí, metade das questões são do PAIS, mais ou menos metade são questões da UNB, todas elas organizadas por conteúdo. Se você está estudando para o PAIS, faz as do PAIS, foca nas do PAIS. As do vestibular da UNB são questões mais difíceis, mais complexas. Caso você queira aprofundar nos conteúdos, talvez seja interessante responder algumas, beleza? Mas foca nas questões do PAIS. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, galerinha.